feita do versículo 44 até ao versículo 45. Lucas, capítulo 24, versículo 44 até ao versículo 45. Quem quiser pode seguir também pelo PowerPoint na tela. Diz assim a palavra de Deus. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos, Pai, para que Tu sejas generoso para com os Teus servos, para que vivamos e observemos a Tua palavra. Rogamos para que Tu desvendas os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Somos peregrinos, sim, na terra, mas, Senhor, não escondas de nós os Teus mandamentos. Consumida está a nossa alma por desejar incessantemente os Teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos Teus mandamentos. Tira de sobre nós o opróbrio e o desprezo, pois temos guardado os Teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra nós, mas os Teus servos, Senhor, consideram os Teus decretos. Com efeito, os Teus testemunhos são o nosso prazer e são os nossos conselheiros. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa casa, a minha casa, onde eu vivo agora, há muitos anos tem um retrato da minha família materna. É uma moldura de madeira antiga de 55 cm por 45 cm e tem lá uma foto. E é uma foto ainda a preto e branco dos meus avós e os seus 8 filhos. Agora, este ilustre retrato de família, da minha família, é como um portal para o nosso passado, para a nossa história. Qualquer membro da nossa família que entra na nossa casa e que olhe para aquele retrato poderá recordar histórias e experiências que marcaram e formaram a família Almeida. Se contemplarmos o quadro por alguns instantes, veremos vida. E veremos vida por causa da quantidade de filhos que os meus avós tiveram. Aliás, foram 10, né? Mas 2 faleceram novos. Mas podemos ver vida naquele quadro, vida naquele retrato. Por outro lado, também podemos ver a morte. E podemos ver a morte por causa da partida de alguns que lá estão retratados nesta moldura. Por conseguinte, também, este quadro reflete o vigor por causa da patente juventude daqueles que ali estão fotografados, tanto dos meus avós como dos meus tios. Mas, ao mesmo tempo, também transmite a decadência devido às marcas do tempo no rosto dos que ainda vivem desta família. E, igualmente, o retrato também mostra décadas de história, porque é um quadro que ainda está, ou que é um quadro a preto e branco. Há umas semanas atrás, quando eu estava a limpar a minha arrecadação, onde eu moro, encontrei na minha arrecadação, que estava terrível, que estava uma desarrumação terrível. Lá tinha fotos, cartas, tinha registros, tinha documentos que de certa forma corroboravam e complementavam a história daquele retrato que está lá na minha casa. Todos os registros que encontrei, alguns relacionados diretamente com a família Almeida e outros relacionados indiretamente, enriqueceram-me, de certa forma, para conhecer mais da minha família e, consequentemente, conhecer mais de mim mesmo. Toda esta riqueza do passado revelou a narrativa da história da família Almeida. É uma história que está recheada de biografias, porque cada membro daquela família tem a sua própria história, tem a sua própria biografia. Agora, como todas as famílias, a família Almeida, a minha família, tem um passado avultado de alegrias, de tristezas, de virtudes, de defeitos. Contudo, direta ou indiretamente, todas as vivências desta família construíram a minha identidade. Porquanto, juntamente com aquele quadro e estes documentos que eu vi, toda esta informação conta a história das minhas origens. Ora, irmãos, a história da minha família é apenas um pixel ou um micro-organismo
dentro de um grande enredo da história mundial. É uma pequena parte, uma pequena porção. Logo, a pergunta que nós temos que fazer, quando olhamos para as nossas histórias e para a história da humanidade, é: qual é o retrato de família da humanidade? Qual é o retrato de família da humanidade? E a resposta para esta pergunta é simples, muito simples para nós como cristãos. O retrato da humanidade é o livro de Gênesis. Portanto, nesta próxima temporada, tanto a mim, ao Bertil, como ao Luís Ortiz, deram-nos a responsabilidade e a tarefa de expor o texto de Gênesis. Alguns irmãos têm-me perguntado quando é que vai começar, então vamos começar agora a exposição do texto de Gênesis. E o nosso desejo é poder expor fielmente o texto de Gênesis, aplicá-lo e deixar que o Senhor abra o entendimento da congregação para que conheçam esta única coisa: a sua história. A história da humanidade, as suas origens. Portanto, esta série será chamada das origens. As origens. Contudo, gostaria de, antes de entrarmos no livro de Gênesis, pelo menos traçar um percurso para os irmãos, para saberem o que é que vamos fazer nos próximos domingos, agora nesta época. Eu acredito, pessoalmente, que antes de entrar no livro de Gênesis, devemos iniciar primeiro com uma visão geral do Antigo Testamento. E depois daí analisar os particulares da história do livro de Gênesis. As diferentes narrativas e porquê que elas estão lá e o que elas nos querem ensinar. Então é isto que eu quero fazer. Eu quero analisar o Antigo Testamento e depois terminar nos particulares do livro de Gênesis. Portanto, a trajetória nestes domingos será esta. No primeiro mês, neste mês, bom, como as coisas correram hoje de manhã, não sei se ainda vai levar o próximo. Mas este mês eu gostaria de fazer um panorama do Antigo Testamento. E este será um retrato do Senhor Jesus. Porque como nós lemos no Evangelho de Lucas, Jesus, o próprio Jesus disse que o Antigo Testamento fala acerca dele. Isto é o desenho do Antigo Testamento. Então esta será a primeira etapa. A segunda etapa, será estudar ou fazer um panorama do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, deveríamos chamar o livro de Moisés. A segunda etapa é estudar o rolo das origens. Porque o Pentateuco é dividido em 5 volumes. O primeiro volume fala das origens, que é o livro, que é o rolo das origens, e aí será um panorama do livro de Gênesis. Saber o que é que o livro de Gênesis trata, qual é que é a história, qual é que é a narrativa dentro da Bíblia do livro de Gênesis. Depois vamos para um tema super importante do livro de Gênesis, que é esta tremenda frase que define a nossa identidade como cristãos. No princípio, criou Deus. E aqui vamos estudar acerca do Deus das origens. E por fim, vamos expor o livro de Gênesis, que contém 23 narrativas importantíssimas que vão desdobrar toda a história da Bíblia até à consumação dos séculos. Então vamos iniciar com o retrato de Jesus. O retrato de Jesus. Assim como aquele retrato que tenho lá em casa fala acerca de mim e da minha família, o Antigo Testamento fala acerca de Jesus. O Antigo Testamento é o retrato de Jesus. E é o retrato de Jesus dito mesmo pela própria boca do Senhor Jesus. Agora, nesta fase do panorama, nesta etapa de um panorama do Antigo Testamento, o que eu gostaria de ver convosco é a utilidade do Antigo Testamento. Não só a utilidade do Antigo Testamento, mas também a unidade do Antigo Testamento, o propósito do Antigo Testamento e as chaves do Antigo Testamento. O que é interessante é que tanto o propósito do Antigo Testamento como as chaves do Antigo Testamento, grande parte, especialmente destas chaves, são encontradas no livro de Gênesis, no primeiro rolo, no primeiro livro da Bíblia. O primeiro rolo de Moisés. Então vamos falar nesta primeira fase, nesta primeira parte do retrato de Jesus. E eu gostaria de mencionar a utilidade do Antigo Testamento. Todos os anos, geralmente, os cristãos têm este hábito de traçar esta meta para a sua vida para esse ano. Eu vou ler toda a Bíblia. E tudo começa bem, não é? Começamos como o Usain Bolt ali, pelo livro de Gênesis, a Êxodo, chegamos a Deuteronômio, terminamos, Josué é divertido, as guerras, mas depois chegamos às narrativas onde tem as genealogias e de repente há uma depressão no nosso coração. E dizemos, para o próximo ano, porquê que isto acontece?
Provavelmente é porque não vemos a utilidade do Antigo Testamento e não vemos que o Antigo Testamento é, sem sombra de dúvida, a biografia do Senhor Jesus Cristo. Agora, como a minha foto de família, o Antigo Testamento oferece-nos o retrato da história do povo de Deus, que é a nossa história. E é importante que olhemos com frequência para esse retrato, como olhamos para os retratos da nossa casa, da nossa família. E o que é que vamos ver neste retrato do Antigo Testamento quanto à sua utilidade? Vamos ver que o Antigo Testamento é útil por causa das maravilhas de Deus. O Antigo Testamento é rico na sua descrição das maravilhas de Deus. Não só disso, mas o Antigo Testamento é útil por causa da formação que ele dá à futura geração. Mas vamos ver o primeiro, as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Agora, em tempos de angústia, todos nós passamos por tempos de angústia. Podemos encontrar consolo no Antigo Testamento. E porquê que podemos encontrar consolo no Antigo Testamento? Bem, podemos encontrar consolo no Antigo Testamento porque nele é revelada a graça de Deus pelas maravilhas que ele fez. Grandes maravilhas fez Deus que estão descritas e registadas no Antigo Testamento. Por esse motivo, no Salmo 77, o autor, na sua angústia, na sua frustração e na sua depressão, ele diz o seguinte: eu penso nos dias de outrora e trago à memória ou trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Agora paremos aqui, se o salmista terminasse por aqui o salmo, era completamente justificada a sua depressão e a sua angústia. Contudo, o salmista faz algo. Ele vai à sua biblioteca, ou à sua mesinha de cabeceira, e ele agarra a Tora. Ele abre a Tora, abre a Bíblia, lê, consola-se, e ele diz a si mesmo aquilo que está escrito no versículo 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Se nós estivéssemos ao lado do salmista, perguntaríamos quais maravilhas? E ele diria, a criação, ter criado o mundo em 6 dias, o dilúvio, o pacto com Abraão, a libertação do povo do Egito. Essas são as maravilhas que eu falo. E nessas maravilhas eu encontro grande consolação, porque eu vejo que a tremenda misericórdia de Deus renova-se a cada manhã. Nunca termina, inabalável. Então o salmista continua no versículo 12, considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Portanto, ao olhar para as suas origens, o salmista olha para o Antigo Testamento, olha para o Pentateuco, ele vê as suas origens e Asaf, que foi o homem que escreveu este salmo, ele recebe um vislumbre da misericórdia de Deus. E uma misericórdia que consola os aflitos. Cada narrativa é uma injeção de esperança para o povo de Deus, que o Deus que começa a obra certamente terminará. É o Deus de misericórdia, é o Deus que consola e sente o desejo de consolar os aflitos. E por isso Asaf ensina-nos que podemos receber o mesmo pelo Antigo Testamento. Por isso o Antigo Testamento é útil por causa da sua descrição das maravilhas de Deus. O Antigo Testamento também é útil não só por isso, mas também é útil por causa da formação da futura geração. Asaf continua no salmo seguinte, no salmo 78, e ele faz uma retrospectiva e assevera que a história do povo de Deus é tão importante, que de modo nenhum Asaf e mesmo os líderes poderiam encobrir esta história à futura geração. Não podemos. Tudo aquilo que Deus fez por nós temos que contar tudo aos nossos filhos. Então ele diz no Salmo 78, versículo 3 até ao versículo 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Logo,
o que o salmista quer dizer é que aqueles que têm a Tora, que têm o Antigo Testamento em suas mãos, eles são responsáveis e tremendamente responsáveis por lê-la às crianças e jovens da sua casa. Tu tens a Bíblia em tua casa, tu tens que ler estas histórias. Tens que lembrar aos teus filhos destas histórias. E porquê? Bem, o salmista continua no versículo 5 e no versículo 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. E transmitissem os seus filhos para quê, Asaf? Versículo 6. A fim de que a nova geração, este é o propósito, que a nova geração o conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem os seus mandamentos. Para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhe observassem os mandamentos, o Pentateuco, a Tora, o Antigo Testamento. Portanto, somos responsáveis de formar os nossos filhos, ou informar os nossos filhos, para que contemplem este grande retrato e coloquem a sua fé em Deus, como fez o próprio Timóteo. Lembram-se da história de Timóteo no Novo Testamento? O protegido de Paulo. O apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo e lembra a Timóteo isto, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras. E sabes estas sagradas letras, a história de Davi, a história de Abraão, a história de Isaac, dos patriarcas, a história de Isaías. Para quê? Porque estas histórias podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o que o Paulo diz a Timóteo é que o Evangelho foi contextualizado pela tua formação do Antigo Testamento. Tu entendeste o Evangelho porque tu leste estas histórias. Viste estas histórias. Não saltaste logo para a história de Jesus, foste primeiro à história de Abraão. Foste à história de Isaac. Foste a todas essas histórias. Assim também, não só Paulo fez, não só Timóteo fez, mas todos os autores do Novo Testamento fizeram isto. E eles fizeram isto porque eles acreditavam que da criação até à consumação, tudo aquilo que está escrito é a sua história. É a tua história, é a minha história. Mais do que a história da tua nação ser a tua história, ou a história da minha nação ser a minha história, a história da Bíblia é a tua e a minha história. Portanto, se a nossa história vai da criação até à consumação, isto significa, porque a consumação termina no livro do Apocalipse, está no Novo Testamento, isto significa que a Bíblia é um livro e é uma história. Agora, nós temos estas grandes divisões na Bíblia, né? Temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E isto, de certa forma, é uma divisão artificial. É uma divisão para nos ajudar a entender do que é que trata estes dois textos, estes dois blocos das Escrituras. Mas nós temos que lembrar que a Bíblia é um livro. A Bíblia só é um livro, a Bíblia só é uma história, e todo cristão deve assumir a unidade da Palavra de Deus. Eu tinha um colega no instituto que ele dizia sempre: eu só leio o Novo Testamento, eu não leio o Antigo Testamento, eu não percebo nada do que é que está lá escrito. Bom, se ele também não leu o Antigo Testamento, também não vai perceber o que é que está no Novo. Mas esta atitude para com o Antigo Testamento deve-nos criar alguma suspeita. Porquê? Agora, quando nós lemos a Bíblia, e se lemos as Escrituras de capa a capa, naqueles planos que nós fazemos de ano a ano, se lemos as Escrituras de capa a capa, é visível como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, iluminam e esclarecem-se mutuamente. É fundamental esta interação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deixa-me dar um exemplo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo fala da dureza do seu próprio povo. O coração deles está duro. Eles não veem. E ele diz o seguinte: mas os sentidos deles se embutaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Então esta gente lia a Palavra de Deus, lia o Antigo Testamento vez após vez, e não entendiam. Não entendiam o propósito do Antigo Testamento. Não entendiam que o Antigo Testamento era um retrato do Senhor Jesus. E não entendiam porquê. Porque o véu estava sobre os seus olhos.
Eles precisavam do Evangelho, eles precisavam do ministério do Senhor Jesus, eles precisavam desta mensagem salvadora para entender o Antigo Testamento. Porquê que há pessoas que não entendem o Antigo Testamento e até desprezam o Antigo Testamento? Provavelmente está enraizado na sua salvação. Elas não suportam o Antigo Testamento porque o véu ainda está na sua face. Então o Antigo Testamento precisa do Novo Testamento. Não só isso, mas o Novo Testamento precisa do Antigo Testamento. Outro exemplo que temos nas Escrituras que demonstram claramente esta interação está na primeira pregação, ou no primeiro avivamento que temos no Novo Testamento, que está em Atos. Pedro faz esta tremenda pregação e agora Pedro não tem uma Bíblia como a nossa. Pedro não pode abrir o Novo Testamento e falar acerca do sacrifício de Jesus Cristo, porque não existe Novo Testamento. Então o que é que Pedro usa? Pedro usa o Antigo Testamento. E o texto diz assim em Atos capítulo 2, versículo 14, até ao versículo 16. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, porque toda a gente estava a falar em línguas. Pedro diz: estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E Joel está onde? No Antigo Testamento. Então o que Pedro está a dizer é o que se passa aqui na nossa dispensação do Novo Testamento é aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Vocês não percebem o que está a acontecer aqui porque vocês não leram o profeta Joel. Não entendem? Precisam de ler o profeta Joel. Por isso, enquanto o velho pacto serve para contextualizar o novo, ao mesmo tempo, o novo comenta o velho. E isto, para nós, é sumamente importante. Agora, um bom exemplo disto, e eu gostava que vocês vissem isto, um bom exemplo deste princípio que eu acabei de mencionar, é a história do nascimento de Jesus. Agora, nós conhecemos a história do nascimento de Jesus, não é? Nesta parte da história do nascimento de Jesus, Maria e José, por motivos de força maior, eles têm que abandonar a terra deles e têm que exilar-se no Egito. Eles foram divinamente instruídos para isso e eles fogem. E está em Mateus capítulo 2, versículo 13, até ao versículo 14. Agora, o que eu acho interessante nesta passagem é a descrição que o autor faz desta narrativa em particular. O texto diz no versículo 14 de Mateus 2: dispondo-se ele, José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até à morte de Herodes. E quem para aqui na narração pergunta: por que ele fez isso? Para salvar a sua vida? Bem, sim. Mas Mateus, o autor, dá a razão. E ele diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Agora nós pensamos, ok, uma profecia do Egito chamei o meu filho, é o Filho de Deus. Não tão rápido. Agora, aparentemente Mateus refere-se a Oseias capítulo 11, versículo 1. E Oseias 11, 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Agora espera aí, quem lê o Novo Testamento pensa, então mas ele não está a dizer que esta profecia cumpre-se em Jesus? Aqui a profecia diz que o filho é Israel. Como é que o filho é Israel? Mas o nome dele não é Israel, o nome dele é Jesus. Então certamente o autor, ao referir-se a Oseias 11, versículo 1, ele remete para a história do êxodo do Egito. Do Egito tirei o meu filho, falando de Israel. Em mente o profeta está a pensar no êxodo do Egito. E no êxodo, nós vemos no Êxodo capítulo 4, vemos esta descrição interessante da parte de Deus. Quando Deus olha para Israel, ele diz a Moisés para dizer a Faraó que Israel é o seu filho. Israel é o seu próprio filho. No versículo 22 diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mais à frente, Deus diz a Moisés: e se Faraó não deixar o meu filho sair, eu mato dele. O que traz a libertação do povo do Egito. Mas agora é interessante, porque na nossa mente, quando lemos Mateus, a profecia é referente a Jesus Cristo, mas aqui fala de Israel.
Não é? O autor diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então o que é que o autor de Mateus quer dizer aqui? Bom, o autor de Mateus está a fazer interação entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele está a mostrar que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento refere-se a uma pessoa. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu não me quero encontrar lá. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu não quero encontrar a minha pessoa lá na descrição. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu quero encontrar uma pessoa só, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que o autor quer dizer é que Jesus é o novo Israel. Jesus é o novo Israel. E diferente de Israel que teve no Egito, Jesus é o novo Israel que segue o Senhor e não desobedece. Nós vimos o que é que Israel fez quando sai do Egito. O que é que eles fizeram? Desobediência. O que é interessante é que a narrativa do Novo Testamento diz que Jesus sai do Egito e ele vai para onde? Para o deserto. E no deserto ele recebe tentações que são exatamente iguais às tentações do povo que saiu do Egito e que estava no deserto. Mas a diferença é que Jesus passa o teste, enquanto Israel não passou o teste. Então Jesus Cristo está a mostrar pelo seu ministério que ele veio para representar, ele veio para tomar o lugar de alguém. Então este é só um exemplo, é apenas um dos muitos exemplos da interação entre o Antigo e o Novo Testamento que nós temos que cuidar. Resumindo e concluindo, devemos ver toda a Bíblia, esta é a mensagem. Devemos ver toda a Bíblia como um só livro, uma só história e uma história inspirada por Deus. Este é o objetivo do Antigo Testamento. Agora, irmãos, contudo, se esta unidade é real, se esta unidade é de facto real, a questão a ser colocada aqui é: o que é que une o Antigo Testamento ao Novo Testamento? Não é? O que é que une? O que é que faz convergir os dois testamentos, tornando-os num só livro? O que é que vocês acham que é a resposta? O que é que une o Antigo Testamento ao Novo Testamento? Quem? Exatamente. Jesus Cristo é o ponto de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. E não é só dizer Jesus Cristo só como mencionando o nome. Estamos a falar especificamente do ministério do Senhor Jesus Cristo. Estamos a falar da encarnação, da vida, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Este é o ponto de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, enquanto o Novo Testamento olha para trás, o Antigo Testamento olha para a frente e ambos encontram a sua unidade e significado último no Messias. Como é que as pessoas do Novo Testamento, da nossa época, são salvas? Pela fé em Cristo Jesus. Como é que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Pela fé em Cristo Jesus. É difícil, não, mas é difícil para eles olhar para trás, olhar para a frente. Bom, é tão difícil para eles olhar para a frente como nós para trás. Então, Jesus Cristo é que une estes dois testamentos. Irmãos, é errado fazer esta divisão dos dois testamentos. Eu tive professores no instituto que ensinavam isto. Ensinavam basicamente que o Antigo Testamento é para um povo de outrora. Devemos tirar algumas aplicações, mas nada de mais. Não. Nós somos o povo de Deus e nós dizemos que nós temos um livro. Nós temos um livro. Por isso, é errado e até diria muito perigoso desconectar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Aliás, é até perigoso desconectar o Antigo Testamento da Igreja. É perigoso desconectar o Antigo Testamento da Igreja. Portanto, temos que lembrar disto. A Bíblia é um livro para um povo. Não estamos a falar de dois livros, não estamos a falar de dois povos, não estamos a falar de dois testamentos, não estamos a falar de duas salvações, não estamos a falar de dois salvadores, estamos a falar de um livro, um povo, um salvador. Certo doutor do Antigo Testamento, um homem que faz isto há anos, que ensina o Antigo Testamento, ele disse uma coisa que todos nós podemos identificar com isto. Ele disse que 22% da Bíblia pertence ao Novo Testamento e 78% pertence ao Antigo Testamento. E ele continua, dizendo o seguinte: o mais interessante é que passamos 90% do tempo no Novo Testamento e possivelmente os restantes 10% com o Antigo Testamento. E geralmente é no livro de Salmos. E Salmos é importantíssimo. Mas nós
navegamos no livro de Salmos para encontrar quem? Para encontrarmos a nós, em vez de encontrar o Senhor Jesus. Por isso, apenas o tamanho do Antigo Testamento, 78% da Bíblia, o tamanho do Antigo Testamento deveria dizer-nos algo acerca da sua importância. Mas será que damos a devida reverência ou devida importância ao Antigo Testamento? Será que damos? Será que lemos? Será que estudamos o Antigo Testamento? Será que estamos interessados nas histórias? Deixem-me só contar, isto é facto, aquilo que eu vou contar agora, e tem a ver com o que é que aconteceu à nossa sociedade por desprezar o Antigo Testamento. Existiu um judeu convertido chamado Nicolau de Lira, e ele era conhecedor do Antigo Testamento, muito conhecedor do Antigo Testamento. Só vou fazer um resumo histórico aqui, que é importante, para chegar a um ponto. E ele defendia o novo método de interpretar as Escrituras. Não era um método usado naquele tempo em que ele viveu, em 1340, mas ele identificou que as Escrituras não podem ser alegorizadas. Eu não posso chegar às Escrituras e olhar para os símbolos que lá estão, para as histórias que lá estão e aplicar como eu quero. Lira disse que o significado literal e histórico era o único significado verdadeiro das Escrituras. Agora, isto foi importantíssimo, esta atitude e esta revelação deste homem. Porque esta perspectiva do Antigo Testamento foi benéfica para o amanhecer de uma nova reforma. Homens como Lira e também como John Wycliffe influenciaram grandes reformadores como Martinho Lutero. Por isso houve este regresso à Palavra de Deus, a tentar entender a Palavra de Deus, o que ela significa, no seu contexto, na sua literalidade. Porém, infelizmente, mesmo neste tempo, os ataques não terminaram. E houve grupos como os anabatistas que diziam que o Antigo Testamento não deve ser autoridade para os cristãos. Não, o Antigo Testamento, não. Esta secção da Bíblia é exclusivamente destinada aos judeus e não para os cristãos hoje. Contudo, apesar destas lutas que houveram, a época de ouro e desta grande reforma continuou a crescer. Houve uma época dourada e as Escrituras, por causa destes grandes reformadores, dos grandes missionários que foram influenciados pelos reformadores, como muitos deles como Calvino, que enviou alguns missionários até para o Brasil, eles levaram este espírito de que a palavra de Deus tem que ser interpretada desta forma, de Gênesis a Apocalipse. Mas depois chegamos ao século XX, chegamos mais perto da nossa era, e os estudos do Antigo Testamento foram arruinados por completo. Porquê? Porque houve duas ideias que começaram a penetrar, não só na sociedade, mas também nas igrejas. Este foi o pensamento do modernismo e do racionalismo. O modernismo basicamente ensina que o homem já está tão avançado que ele não precisa apelar a nenhuma deidade. Ele não precisa de ter crenças no sobrenatural. Porque a época, a tecnologia está avançada e o homem passou da fase da infância da humanidade. O racionalismo basicamente ensina que o homem não precisa de uma revelação externa, de uma revelação de fora para entender o mundo à sua volta. A verdade está pela razão, pela mente. Está por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele descobre por experiência. Então estas duas filosofias penetraram na sociedade e foram devastadoras para o estudo das Escrituras, para a Igreja e para a sociedade. Agora eu quero que reparem numa coisa aqui. Contudo, algo aconteceu que trouxe o Antigo Testamento de volta às cinzas. Destruiu o estudo do Antigo Testamento, mas algo aconteceu na história que trouxe de volta o interesse pelo Antigo Testamento. A principal causa de mudança na teologia e nos estudos do Antigo Testamento foram precipitadas por uma coisa. Sabem o quê? A Primeira Guerra Mundial. Antes de rebentar a guerra em 1917, a sociedade vivia como nós vivemos hoje, orgulhosos com o nosso progresso. Vivia com autonomia, independência de Deus. E este espírito prevaleceu até o final da Primeira Guerra. A esperança humana era esta, a esperança do homem, como nos dias de hoje. O homem é a medida de todas as coisas. Nós estamos avançados de tal forma, tecnologicamente, do que é que nos vale acreditar que Jesus caminhou sobre as águas? Podemos ver isso na Marvel. Porque eles podem mostrar isto numa tela. O que é que tem de impressionante? Nós vivemos neste mundo de fantasia,
onde a tecnologia tem grandes benefícios, mas nós pensamos que por causa disso nós não temos nenhuma necessidade de Deus. E o homem na sociedade é a medida de todas as coisas. E tal noção foi motivação suficiente para acreditar que o próprio esforço do homem, a sua autonomia, lhe tiraria da crise da Primeira Guerra Mundial. Por isso o homem pensava na sua mente que não, nós vamos alcançar um padrão mais elevado e nós vamos sair desta crise. Todavia, em apenas uma geração, ocorreram 2 guerras mundiais. 2 guerras mundiais. E estas guerras trouxeram todo o tipo de destruição, devastação, crueldade, todas as coisas que vocês podem imaginar. E rapidamente, esta ideia, esta utopia, este sonho do homem, que o homem é a medida de todas as coisas, que a esperança está no homem, desvaneceu de um momento para o outro. Agora aguentem mais um instante, que eu quero chegar aqui a um ponto. Eu quero chegar a nós. Com o desprezo, com o desespero de uma Europa, a Europa estava em ruínas, não é? Depois da Primeira Guerra Mundial. E por causa deste desespero, as pessoas começaram a procurar esperança. O desespero era tanto que as pessoas começaram a procurar força e uma palavra de orientação fora de si. Meus amigos, o modernismo, diziam uns para os outros, o modernismo não funciona. Toda esta tecnologia, toda esta abundância serve para quê? Não travou esta guerra? Eles começaram a desprezar o racionalismo, a dizer que o homem realmente não pode ser a fonte de toda a verdade. Então as pessoas começaram a procurar orientação por outro lugar e algumas encontraram essa força e orientação na palavra de Deus, nas Escrituras, no Antigo Testamento. Agora, pensando um pouco na Alemanha, porque acaba por ser o cenário da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha foi o grande teatro da Segunda Guerra Mundial. Uma das razões para o interesse renovado do Antigo Testamento, deixa-me só colocar uma nota, tá bem? Desculpa lá este tempo de história, mas a Alemanha destacou-se muito na Europa por causa da sua teologia, da investigação teológica, por causa dos grandes livros que foram escritos. Muitos deles eram liberais, mas houve um esforço dessa parte. Então, uma das razões para o interesse renovado no Antigo Testamento depois da Primeira Guerra Mundial foi o facto de que muitos teólogos e políticos começaram a atacar o Antigo Testamento como parte de uma campanha contra os judeus. Então, os judeus, naquele tempo, na Alemanha, não eram bem vistos por causa desta filosofia política. Por esse motivo, a luta na Alemanha, antes de começar com os judeus, as pessoas e a etnia, começou primeiro, antes de começar com o povo de Deus, isto é importante, começou em grande medida com a palavra do povo de Deus. O ataque, antes de chegar ao povo de Deus, chegou primeiro ao Antigo Testamento. E começou a ser questionada a natureza do Antigo Testamento, a importância do Antigo Testamento e outras coisas. Agora, o que é mais interessante é que nós pensamos, não, isto é fora. Já, isto é coisas que acontecem fora da igreja. Estudando a história do início da Segunda Guerra Mundial, a igreja teve um papel importantíssimo, a igreja alemã. Mas não para bem, para mal. Vários nomes importantes na igreja alemã, homens que ensinavam nos seminários, começaram a diminuir a autoridade do Antigo Testamento. Começaram a subir aos seus púlpitos, às suas congregações e diziam que o Antigo Testamento deveria ser tirado da Bíblia. O Antigo Testamento deveria ser considerado um apócrifo ou um não autêntico. Alguns até tinham a ousadia de dizer que o Antigo Testamento era muito perigoso para os cristãos. Por causa disto, este ódio pelos judeus e o antissemitismo começou a crescia. E crescia não só por causa da promoção de Hitler e da sua campanha e muitos dos livros que ele promovia, mas crescia principalmente por causa da atitude da igreja com o Novo Testamento. Tristemente, esta aversão ao Antigo Testamento foi popularizada pela igreja. Se parte do Holocausto e aquilo que aconteceu aos judeus foi culpa da igreja. Houve um historiador que olhou para este cenário e ele disse algo interessante, eu vou ler. O regime nazista da Alemanha tornou-se possível principalmente porque estudiosos bíblicos modernos, antes de 1933, gostavam de considerar a fé do Antigo Testamento como algo primitivo, algo que pertencia à infância da humanidade. Na mente deles, agora o Antigo Testamento parecia distante
E os judeus eram escarnecidos, não só os judeus, mas crentes como tu e eu, crentes que acreditam na palavra de Deus, crentes conservadores, crentes tradicionalistas, era assim que eles chamavam. A modernidade na mente destas pessoas moldaram o Antigo Testamento. Não é? Eles olhavam para o Antigo Testamento e o Antigo Testamento tinha que ser moldado ao seu gosto. A sua antiga palavra, para eles, a antiga palavra do Antigo Testamento não podia ser mais ouvida. O que é que não podia ser ouvido? Expressões no Antigo Testamento como estas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não. Este autor continua, este historiador continua. Ele diz uma coisa que para mim chocou-me quando eu li isto. Ele diz, se isto não tivesse acontecido, se a Igreja não tivesse tomado esta atitude, talvez a Igreja Europeia, especialmente a alemã, teria conservado suficiente zelo profético para opor-se às afirmações monstruosas do nacionalsocialismo, da filosofia da campanha do nazismo. Se eles não tivessem desprezado o Antigo Testamento, eles tinham um zelo profético pela palavra de Deus para se opor a isto e guerrear contra esta ideia. Mas isso não aconteceu. E este historiador conclui dizendo o seguinte: já que o Antigo Testamento estava morto, os judeus tinham de morrer também. Se as nossas igrejas desprezam a palavra de Deus, vocês pensam, quem será a seguir? Se nós cedemos 1 centímetro do nosso terreno quanto à nossa confiança da palavra de Deus, quem é que vai sofrer na pele? Uma vez que são queimadas Bíblias, amanhã serão queimados homens. Irmãos, não é este o retrato dos nossos dias. Da mesma forma como muitos dos homens, como Dietrich Bonhoeffer, viram esta tempestade a chegar por causa deste desprezo às Escrituras, nós estamos a ver isto acontecer hoje em tempo real. Ou seja, vários na igreja não têm nenhum interesse pelo Antigo Testamento. Acham-no aborrecido, violento, fantasioso e com uma ética inaceitável. Aliás, temos uma igreja aqui que é uma igreja reformada, creio que está em Lisboa, a igreja reformada de LGBT, ou pelo menos querem implantar esta igreja, que esta igreja é promovida, não sei se os irmãos sabem, mas este homem que promoveu este movimento saiu de um livro, de um homem que estudou num grande seminário nos Estados Unidos, é erudito no grego. E ele escreveu um livro que fala sobre o cristianismo gay. E este livro foi uma bomba nos Estados Unidos para criar estes movimentos que desconecta o desejo homossexual da prática homossexual. É que se tu podes ser um crente gay. Então toda esta teologia, ele basicamente desconecta o Antigo Testamento do Novo Testamento. Ele diz, se Jesus nunca falou do homossexualismo no Novo Testamento, então ele não é desaprovado. Temos homens perto aqui da nossa zona que dizem que o Antigo Testamento é só fábulas. Irmãos, isto não pode acontecer entre nós, nunca. Nós somos o povo do livro. Nós cremos em toda a palavra. E eu creio que esta atitude para com a palavra de Deus começa com pequenas coisas. Começa quando lê um livro de Gênesis ou aborda um livro de Gênesis, já com a ideia do evolucionismo. Quando nós começamos aí, terminamos com estas ideias. O Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento é bom. Depois vai para aquelas ideias, Jesus não falou acerca do homossexualismo do Novo Testamento. E depois vai para aquelas ideias, bom, o Antigo Testamento é para os judeus, o Novo Testamento... Não há como parar. A verdade é que o Antigo Testamento é desprezado porque o homem quer moldar a palavra à sua maneira. Ele quer agarrar na palavra de Deus, moldar à sua maneira e quer recriar a palavra de Deus para que seja um Deus à sua imagem. É isto que o homem quer fazer. Porém, sem o Antigo Testamento, deixa-me enfatizar isto claramente. Sem o Antigo Testamento, não entendemos quem é Jesus, não entendemos o que é a igreja, não entendemos o que é o ofício do homem, o que é o ofício da mulher, o que é a sexualidade, o que é o pecado, eventos futuros e a ética cristã. Eu estive numa igreja que eles eram defensores acérrimos do ministério, não eram do ministério pastoral feminino, mas no ministério da mulher como se fosse um ministério pastoral, mas sem ser oficial. E eu nunca entendi porquê. Agora eu entendo. Porque eles desconectam o Novo Testamento do Antigo Testamento. Uma vez que entramos neste jogo, já não há como parar.
Sem o Antigo Testamento não conseguimos entender o que é ética cristã. Tão simples quanto isto. É com isto em mente que o apóstolo Paulo escreve ao seu servo Timóteo, este pastor. E ele lembra a este pastor, este jovem pastor, diz: Timóteo, a tua guerra será dentro da congregação e fora da congregação. E ele diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Timóteo lê isto nesta carta de Paulo e diz: então qual é a solução para mim? Tenho que me juntar a alguma ONG, tenho que criar algumas estratégias, alguma organização para... O que é que eu tenho que fazer? Peço perdão. Paulo diz no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, o que é que Timóteo tem que fazer? Ele diz: conjure-te, meu filho, pastor, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Timóteo, prega. Se queres travar uma cultura hostil para com Deus, hostil para com a palavra de Deus, prega a palavra. Ensina. Ele continua, ele diz que prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois, Timóteo, lembra-te disto. Haverá pessoas que entrarão na igreja e que elas vão começar uma grande reviravolta na sua sociedade, mas elas entrarão primeiro na igreja. Por isso, Timóteo sabe isto. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão aquilo que a Bíblia diz acerca das nações. Não suportarão aquilo que fala acerca da sexualidade do homem. Não suportam. Não suportam aquilo que a Bíblia diz acerca da pena capital. Não suportam. Não suportam aquilo que Deus diz acerca de ter criado o mundo em 6 dias. Não suportam. Eles não suportam a sã doutrina. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão começar a entrar na igreja e vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Não quer mais Antigo Testamento, quer fábulas, conta-me histórias. Mas Timóteo recebe esta exortação de Paulo. Timóteo, na sociedade onde tu vives, tu vês esta tempestade a vir. A única solução para ti, para o teu povo, para a tua nação, é tu subires àquele púlpito e pregares de Gênesis a Apocalipse. Só. Faz isso. Portanto, irmãos, a minha opinião é que nós, como cristãos, temos que assumir e defender que de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia é a palavra de Deus para o seu povo, não ontem, mas hoje. Hoje. Gostaria só de terminar só dando esta nota, está bem? Nós vamos terminar por aqui, mas eu gostaria de só mencionar só algo acerca da estrutura do Antigo Testamento, só para ter uma ideia, só uma informação. O Antigo Testamento é estruturado de uma forma simples, não é? O Antigo Testamento nós conhecemos tradicionalmente como a parte das Escrituras que tem 39 livros. 39 livros, 5 da lei, 12 de história, 5 de poesia e 17 livros de profecia. Agora, na antiga estrutura hebraica, os livros eram menos, eram 24. Mas eram 24 porque alguns livros eram unidos. Por exemplo, 1 e 2 Samuel não era só um livro. Está bem? Por isso que tem menor número de livros, mas o conteúdo é o mesmo. Então este é o número de livros do Antigo Testamento. Outra coisa que temos que saber acerca da estrutura do Antigo Testamento é as secções do Antigo Testamento. Embora dividamos o Antigo Testamento em mais partes, o Antigo Testamento sempre foi reconhecido como o livro das 3 grandes secções: a lei, os profetas e os escritos. Ou seja, a Tora, o Neebim e o Ketubim. E os judeus, quando olhavam para esta grande secção, para estas 3 grandes secções, eles chamavam isto de Tanakh. Então, quando nós... Lembram-se da passagem que nós lemos no início? A passagem que lemos no início, o que Jesus está a dizer é que a Tanakh fala de mim. Os profetas, a lei, os escritos, eles falam de mim. Portanto, embora o Antigo Testamento seja extenso, o facto é que tudo o que está no Antigo Testamento e todo o Antigo Testamento faz parte da história da redenção do povo de Deus. Por isso, irmãos, com isto em mente, temos que procurar entender que história é esta. E porquê que o Antigo Testamento foi escrito e qual o seu propósito. Eu pergunto, qual é que é o propósito do Antigo Testamento?
Porquê que ele foi escrito? Tem um propósito ou tem vários propósitos? Mas isso veremos na próxima semana. Senhor Deus, agradecemos pela tua tremenda palavra. Senhor, a tua lei é verdadeira. E nós não queremos ser do povo que desprezou a tua lei e sofreu as consequências pela sociedade que vê à sua volta. Senhor, nós somos o povo do livro, nós acreditamos naquilo que está escrito desde o primeiro versículo até o último, e nós acreditamos que este livro é uma história, a história do teu povo, em que o teu filho é o pai de família, o que está no centro do retrato. Senhor, olhamos para o Antigo Testamento e queremos ver Jesus Cristo, nada mais. Mostra-nos o Filho para que creamos. Senhor, a tua palavra é verdade, nós acreditamos em toda a tua palavra, Senhor, e sabemos que é ela que vai transformar as nossas vidas e a sociedade à nossa volta. Assim nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.